Ele vive. Graças te damos, meu Pai.
aplausos ao Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Amém. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? A você, meu irmão, meu amigo aqui presentes, neste lugar de louvor e adoração, a você do outro lado, no canal do YouTube, sejam muito bem-vindos e uma feliz Páscoa a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, na data desse dia, onde nós estamos reunidos aqui, com alegria para adorarmos a Deus. O que você veio trazer para Jesus nessa noite? Quando nós estamos diante de alguém tão importante, o nosso desejo é de oferecer algo a este alguém. Nós estamos diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Na data de hoje, se lembra de que Jesus Cristo, Ele veio em carne, Ele se fez homem sendo Deus, Ele morreu naquela cruz do Calvário, mas no terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, vivo está, glorificado, em breve voltará, nos buscará, seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Isso é motivo de muita alegria, porque nada do que acontece nesse mundo presente se compara com a glória que há de vir. Nada. Porque nada é para sempre aqui debaixo dos céus. Toda tristeza tem um fim. Assim como toda alegria também não é para sempre. Porque estamos num plano onde tudo é passageiro. Então, se você tiver com suas dificuldades, creia, até essa dificuldade tem um fim. E se você estiver alegre, essa alegria não se compara ainda com a glória que há de vir, que nós estaremos juntos, presenciando com o Senhor Jesus Cristo na glória. Amém? Irmãos, João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, me alegro de você estar nesse lugar, seja muito bem-vindo mais uma vez, que você se sinta bem na casa de Deus para adorá-lo e bendizê-lo. João capítulo 2, versículos 13 até o 17, nos diz assim, no Almeida, nos diz assim, João capítulo 2, versículo, pode ser NVI mesmo então. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Amém? Irmãos, eu percebo uma sensibilidade do apóstolo João no versículo 13. Ele que escreve o evangelho para os gentios, é chamado evangelho universal, já que o evangelho de Mateus foi destinado aos judeus, uma linguagem mais apropriada àquele povo. O evangelho de Marcos para os romanos, o evangelho de Lucas para os intelectuais gregos,
mas o Evangelho de João para nós, os gentios, aqueles que não estavam próximos daquela realidade. E no versículo 13, isso me dá mais certeza, porque ele começa dizendo: estava próximo a Páscoa dos judeus. Ele não estava se dirigindo aos judeus, ele estava se dirigindo a mim e a você. Olha que maravilha, nós fomos contemplados aqui. E estava próxima a Páscoa dos judeus. Se ele estivesse falando com os judeus, ele somente diria: estava próxima a Páscoa. Mas quando ele se refere aos judeus, ele se volta para um povo que não é judeu, ou seja, eu e você. Amém? E ele diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. A Páscoa que hoje se comenta entre nós, principalmente no Ocidente, é uma Páscoa que não diz nada em relação à Páscoa bíblica, irmãos. A desfiguração por meio de elementos que são intrusos, que desvirtuam total preceito do que seja a Páscoa, coelhos, ovos, chocolates, presentes, mesas fartas de comida e bebida, não representam o verdadeiro sentido da Páscoa. E ele começa dizendo: estava próxima a Páscoa, então achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. A Bíblia vai nos mostrar, se nós formos estudar, irmãos, que a Páscoa para o judeu é algo muito importante, comemorado até os dias de hoje, porque representa a saída do povo do Egito, da condição de escravos, para poderem servir livres a Deus. Passados mais de 400 anos escravizados por Faraó, esse povo foi libertado. E na última noite que passaram no Egito, Deus ele fecha de uma forma impressionante, mandando um anjo da morte que passaria sobre as casas e entraria em todas as casas dos egípcios. E esse anjo da morte levaria morte para todo primogênito, desde os animais até os primogênitos dos humanos, porque o coração de Faraó estava duro e dizia: não vou libertar esse povo. Mas Deus queria libertá-lo das mãos de Faraó. E Deus foi glorificado em Faraó, em cada uma das pragas, se revelando Deus sobre toda a entidade e divindade egípcia, pois cada praga mostrava Deus supremo em vista de todas as crenças egípcias. Mas naquela noite, o anjo da morte entraria na casa dos egípcios e mataria o filho mais velho daquela família. Mas para que não entrasse na casa dos hebreus e matasse também os primogênitos dos hebreus, o que Deus fez? Disse a Moisés que falasse ao povo: cada família então sacrifique um cordeiro macho imaculado, assem sua carne e a comam, e com o sangue desse cordeiro vai colocar nos umbrais, nos batentes das portas, para que quando o anjo da morte voasse sobre a casa, ao vir o sangue do cordeiro, não entraria naquela casa. Somente o anjo da morte entraria na casa que não houvesse o sangue. A casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, esse anjo da morte não entraria. E a Bíblia nos diz que isso se fez, irmãos, e para a glória de Deus, ali estava instituída a Páscoa, que no hebraico é Pessage, que significa passagem do anjo da morte. Em todas as gerações dos judeus, isso seria comemorado com muita alegria e festa. Então, o que fazemos aqui no Ocidente não é Páscoa. A Páscoa é originalmente dos judeus, mas era sombra de tudo aquilo que seria cumprido em Jesus Cristo. Assim como aquele cordeiro sacrificado por aquelas famílias teve o seu sangue aspergido na porta, o anjo da morte foi proibido de entrar e matar
os filhos daqueles hebreus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Então todo aquele que come de sua carne e bebe do seu sangue tem comunhão com ele, ou seja, se você hoje é alguém que entregou sua vida a Jesus de verdade, anda com ele em intimidade, em comunhão, você também é lavado e remido pelo sangue de Jesus. A morte eterna passa por sobre, mas não te alcança, porque você tem garantia de vida eterna. Amém? E se você ainda não é lavado nesse sangue, é dia hoje de se render a Jesus Cristo, porque hoje também lembra-se que no domingo pela manhã ele ressuscitou, e a ressurreição de Jesus foi o fato mais marcante da história da humanidade. Porque se por um homem entrou o pecado e a morte para todos os outros homens, por um homem, Jesus Cristo, entrou a ressurreição. Ele é a primícia de todos os filhos de Deus que serão ressurretos um dia. Se você hoje tem certeza que um dia vai morrer, pode começar a ter certeza agora que você também vai ressuscitar para a glória de Deus e para a vida eterna em nome de Jesus. Amém, irmãos? É isso, é a certeza e a alegria. Pastor, passagem do anjo. Sim, mas Páscoa também quer dizer passagem da morte para a vida. Amém? Isso é passagem. Então aquele que crê em Jesus Cristo, guarda suas palavras, crê naquele que o enviou, passou da morte para a vida, não vai entrar em condenação. Olha só que alegria é hoje de nós celebrarmos esse Senhor. É Ele que nos deu esse direito, que tomou o meu e o teu lugar de condenados na cruz do Calvário. Pastor, eu ainda não recebi Jesus. O tempo é oportuno, o tempo é hoje. Você que está desviado, volte para os caminhos do Senhor. O tempo é oportuno, o tempo é hoje. Quando hoje ouvirdes a sua voz, diz a palavra de Deus, não endureça o teu coração, não endureça a tua cerviz. Amém? Porque o tempo oportuno da salvação se chama hoje. Amém? Graças a Deus. Irmãos, isso é festa para os judeus. Comemorar a Páscoa, a passagem do anjo da morte que não entrou por causa do cordeiro sacrificado, por causa do sangue aspergido na porta. Isso era sombra, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se sacrificou por nós e o seu sangue nos redimiu do pecado e da condenação eterna. Amém? É isso é Páscoa. Como é que eu posso dizer que comemora a Páscoa comendo chocolate? Pastor, você está dizendo que pode comer? Não pode comer, mas isso não é maior e mais importante. A tua Páscoa se chama Jesus Cristo, porque é Ele quem te fez passar. Jesus já disse também, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, liberdade, encontrará pastagens, alimento. Em Jesus Cristo você tem eternamente essa liberdade e será para sempre alimentado por Deus. Amém, irmãos? E aí então o que faziam os judeus na época da Páscoa? Muitos vinham de muitos lugares distantes. Era como se saíssemos do Brasil e fôssemos para Jerusalém, porque naquela época o lugar de adoração era fixo. Era num lugar físico, templo em Jerusalém. Aquele era o lugar de adoração. Então peregrinos de todo o mundo, sendo gentios, sendo judeus espalhados, iam até Jerusalém uma vez ao ano para adorar. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 14, que Jesus achou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas, pombos e cambiadores, que faziam troca das moedas estrangeiras por moeda local. Aí alguém vai pensar, pastor, mas isso era o erro? Não! Porque em Deuteronômio 14 nos diz que quando o lugar para você adorar a Deus, entregar teus dízimos for distante, vende-os, ata o dinheiro na tua mão e chegando naquele lugar, compra tudo que a tua alma alegrar. Come ali também, divide com o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então o povo saía de suas localidades longe para chegar em Jerusalém. Ali foi estabelecida essa prática por lei mosaica. Podia,
mas não era dentro do templo de adoração, mas era no pátio. Aqueles comerciantes vendiam bois, ovelhas, cabras, também aves, rolinhas, pombos, para que as pessoas que chegassem em adoração pudessem comprar e apresentar a Deus o seu sacrifício. Então isso em si mesmo não era o pecado, mas isso se tornou um abuso, porque no pátio dos gentios ninguém podia adorar. Cheio de bichos, cheio de algazarra, cheio de comércio, cheio de barulho, e pessoas que se aproveitavam da oportunidade e exploravam a fé dos visitantes. Isso não está aqui, mas se você estudar, você vai observar isso. E Jesus foi contra isso, porque ele disse: no lugar de adorar, no lugar de orar, no lugar de bendizer, eles não têm espaço para a sua oração, eles não têm espaço para adorar. Então se substituiu um lugar de adoração por um lugar de comércio e algazarra. E o sacrifício era algo tão importante naquela época da Bíblia, que o sacrifício representava, irmãos, como fundo central, algo que se fazia para remir-se dos pecados. A pessoa que sacrificava, ela pedia a remissão dos seus pecados, a remissão de sua culpa. Era também um ato de desapego financeiro e material, porque eu comprava o animal e eu via nesse ato de compra um valor, algo que eu tinha que me esforçar, porque a minha apresentação tinha um preço, tinha um custo. Muitas famílias mais abastadas compravam bois para o sacrifício, e outras menos abastadas compravam rolinhas, compravam pássaros, compravam outros tipos de aves. Mas isso tudo era para remir-se dos pecados, da culpa, e também devoção, agradecimento. Então o ato sacrificial era muito importante, mas ali tornou-se um covil de salteadores. O usufruto ali era mais importante. Então Jesus faz um improviso de chicote e expulsa tudo aquilo que estava causando desordem naquele pátio. Então ele diz: tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de vendas. Pastor, isso aí se aplica em que hoje em dia? Irmãos, hoje toda a nossa contribuição, ela não está acima da nossa devoção, não está acima daquilo que nós somos. A gente sabe que precisa arcar com recursos para cumprir nossas obrigações. Uma atividade que nós fazemos de arrecadação, isso não é pecado, porque não é para mim, não é para você, é para a melhoria daquilo que nós temos e usamos. Ali naquela época, algo muito escancarado acontecia. Era uma exploração comercial da fé, o que hoje acontece. Você percebeu que nas datas religiosas é onde há a maior exploração comercial? Já viu isso? Natal, o período mais caro do ano. Páscoa, o período de grande comercialização, onde eles dizem na sexta-feira você tem que comer peixe. O peixe, ao invés de 20, está R$90 o quilo. Isso sim é exploração comercial. Isso se fazia também, isso revoltou Jesus. E Jesus disse: ao invés de uma casa de adoração e oração, ao invés de deixar esse espaço reservado para se buscar a Deus, logo fazem deste lugar um covil de salteadores, de homens oportunistas para fazer a exploração religiosa do povo. Foi por isso que Jesus, ele purificou o templo ali. Então o que eu digo hoje para você, meu irmão, se você veio aqui com outra intenção, senão a de adorar, ressignifique isso. Entenda aquilo que você veio fazer nesse lugar. De repente eu olho e eu digo o seguinte: realmente aquele povo lá foi indigno, né? Muitas vezes nós trazemos propósitos para o culto semelhantes a esse.
Às vezes eu venho para a igreja para aproveitar-me de uma oportunidade. Eu venho para ser beneficiado. Eu venho de repente para tirar proveito de alguma situação, seja social, financeira, comercial. Será que isso Jesus não vê? E Ele está olhando agora para o meu e para o teu coração. Qual o intuito da tua vinda neste lugar? É adorar a Deus? Adore a Ele com aquilo que você tem, mas com aquilo que você é. Amém? Curva a sua cabeça, eu vou orar por você em nome de Jesus. Pai, te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu santo nome, porque entendemos, meu Deus, que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor olha para o nosso coração, ou seja, o Senhor olha para a intenção deste mesmo coração. O Senhor sabe o que cada um veio fazer nessa noite, o que cada um coloca diante do altar. Meu Pai, abençoa essa pessoa que faz uma entrega da sua vida neste momento, com aquilo que ele é, com aquilo que ele tem. Meu Pai, o Senhor não aceita a oferta antes de aceitar a vida. Então eu ofereço a minha vida no teu altar. Eu oro para que essas pessoas ofereçam suas próprias vidas também, para que o teu nome na vida delas seja glorificado. Quando lhe faltar o dinheiro, quando lhe faltar a saúde, até quando lhe faltar a alegria no momento ou num outro, mas que o Senhor seja a nossa paz em todos os nossos momentos, que não sejamos circunstanciais, mas que te glorifiquemos na chuva ou no sol, no frio ou no calor, no verão ou no inverno, na tristeza ou na alegria, que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Estará passando por você uma salva, a oportunidade de você colocar tua oferta, teu voto, teu propósito financeiro também. E quero interceder por tua vida, que o Senhor te alcance nessa noite para a glória de Deus. Faça isso, porque a nossa oferta representa também aquilo que nós somos para a glória de Deus.
Deus, louvado seja o Senhor. Aplausos para Ele. A paz do Senhor para a igreja. Amém. O departamento infantil hoje traz uma mensagem lembrando o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Da boca dos pequeninos Deus tira o perfeito louvor. Amém? É um ato tão sincero, né? Um dia você e eu já fomos crianças, né? Faz tempo, mas é tão bom vê-los sendo encaminhados. A Bíblia nos diz: ensina o menino, a criança, no caminho em que deve andar. Ensina o menino no caminho, ou seja, ande com ele. Não só mostre, ande. Não diga, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, ande. Muito mais do que ouvir tuas palavras, ele vai ver as tuas atitudes. Não adianta querer achar que vai educar os filhos só na fala, só na autoridade, só no mandatarismo. Não. Você ensina mostrando para ele como faz andando no caminho. E quando crescer, não se desviará dele. Que Deus abençoe a vida dos nossos pequenos, tão bem assistidos pela liderança, tão bem assistidos pelas mamães, pelos papais. Que Deus nos abençoe. Irmãos, Páscoa o que é então? Pela semântica da palavra, passagem. Passagem. Páscoa é passagem. E por que Jesus é a nossa Páscoa? Porque Jesus é a nossa passagem. Fechou isso aí? Por que nós comemoramos Jesus como a nossa Páscoa? Porque Jesus é a nossa passagem. Sem Ele, nós não íamos. Sem Ele, não havia acesso. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. A gente acreditaria num líder que teria seus restos mortais para ser visitado. Só que o nosso Cristo, diferente de qualquer líder religioso, ele morreu. No terceiro dia, a pedra rolou daquele sepulcro. Não para que ele saísse,
porque ele não precisava mais que rolasse uma pedra. Mas a pedra rolou para que entrassem no sepulcro e vissem que não deviam procurar mais alguém vivo entre os mortos. Jesus Cristo ressuscitou. E depois de ressurreto, apareceu entre 9 e 11 vezes. Para muitos, para mais de 500 pessoas. Ele subiu aos céus prometendo voltar. Ele é a nossa Páscoa porque ele é a passagem. É isso. Se a Páscoa no Antigo Testamento, nos Hebreus, significou a passagem do anjo da morte, onde o Cordeiro livrou eles da morte. Veja só a sombra. Se eu hoje olhar para o Antigo Testamento com óculos de Jesus, eu enxergo Jesus naquele Cordeiro, amém? Aquele Cordeiro. O povo só foi livre da morte porque sacrificou o Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro aspergiu o umbral da porta para que naquela casa não entrasse a morte. Aquele que tem Jesus Cristo não tem a morte e não provará a morte eterna, mas passou da morte para a vida. Amém? Jesus disse, como eu disse na introdução, eu sou a porta é uma passagem. Aquele que entrar por mim será salvo. É uma repetição da nossa introdução. Entrará e sairá, ou seja, isso é liberdade. Quem tem Jesus tem liberdade. E encontrará pastagens. Quem tem Jesus não tem fome. E a Bíblia diz, na verdade eu vos digo, se você tiver minhas palavras, acreditar naquele que me enviou, você será salvo. Não entrará em condenação eterna, não, mas passagem da morte para a vida. Irmãos, eu tenho um texto aqui para meditar com os irmãos, em Lucas, capítulo 24. Antes de nós meditarmos, estamos numa semana que se denomina, pelo calendário, de Santa, porque faz menção e lembrança dos últimos atos de Jesus Cristo na terra, até sua morte e ressurreição. Domingo passado, onde que você estava? Quantos estavam na igreja aqui domingo? Eu estava de serviço, não vim, mas eu soube que o Mateus pregou aqui, trouxe a ministração. Todos aqueles que compuseram o altar, aqueles que abriram a igreja, aqueles que contribuíram para que o culto fosse uma bênção, saíram daqui muito alegres. Domingo, hoje faz 7 dias. Então nós estamos falando de uma semana composta por 7 dias. No calendário, essa semana é a Semana Santa, porque o domingo passado, quando nós estávamos aqui, quando você estava aqui, era chamado Domingo de Ramos. Por que o nome Ramos? Porque no domingo, uma semana antes da ressurreição de Jesus, ele entrou em Jerusalém de uma forma triunfal, para cumprir o que está escrito lá no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Uma profecia do Messias, onde a Bíblia diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá até ti, justo, salvador, pobre, montado num jumento. Jesus chega em Jerusalém e cumpre essa profecia. O que acontece com as pessoas que estavam esperando o cumprimento dessa profecia? Vem Jesus montado no jumento, e era típico dos reis ungidos naquela época montarem seus jumentos. Eles não usavam cavalos. Cavalos foram aderidos só depois do exílio babilônico. Ali, os terrenos íngremes, depressivos de Jerusalém, competiam muito mais a jumentos. Então era comum o rei montar num jumento e não num cavalo. Mas segundo a profecia de Zacarias 9:9, o rei de Israel, o redentor de Israel, viria até Israel, montado num jumento humilde. E ele era um rei que
iria remir o povo de seus pecados. Então eles lançaram ramos de palmeira no chão e lançavam mantos e diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então foi chamado Domingo de Ramos. Isso faz uma semana. Isso por tradição veio a tomar esse nome, que seria uma semana antes da ressurreição de Jesus. Na segunda-feira, Jesus ia até Betânia, onde ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E saía Jesus de Betânia para Jerusalém. De manhã ia para Jerusalém. De noite, no fim da tarde, voltava para Betânia. Uma distância de 3 quilômetros, mais ou menos. E o que fazia Jesus? Na segunda, na terça-feira, ele ensinava, tanto no templo quanto nas ruas, falava da ressurreição, falava de sua morte e de sua ressurreição, falava do final dos tempos, falava sobre o tributo, falava e ensinava tantas coisas. Na quarta-feira, onde você estava na quarta? Não sei o que você fez na quarta. Quarta-feira, depois daquela entrada triunfal de Jesus, foi o chamado quarta-feira das trevas, porque Satanás assentou no coração de Judas trair Jesus. Judas se apresenta às autoridades e se oferece para trair Jesus por 30 moedas de prata. Por isso chamam quarta-feira das trevas. Na quinta-feira foi o dia que nós suspendemos o culto por conta de razões climáticas, quem lembra? Muita gente. O que aconteceu naquela quinta-feira, naquela semana dos últimos atos de Jesus? Quinta-feira, onde ele se reuniu com seus discípulos, num cenáculo para jantar. E naquela janta, ele faz a última ceia, a última janta com seus discípulos e institui a ceia do Senhor. No meio daquela alimentação, ele levanta o pão, dá graças, abençoa e diz: esse pão é o meu corpo partido por vocês. Depois que ele ceou com seus discípulos, ele pega o cálice, abençoa o cálice e diz: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ali Judas sai daquela cena. Jesus vai com seus discípulos para o monte do Getsemane. Ele lá ora, intercede por mim e por você. Na quinta-feira de madrugada, é onde acontecem muitas coisas também. Jesus Cristo ora, Jesus Cristo volta, ele avisa Pedro que o negaria. Pedro nega Jesus. Depois que Jesus é pego pelos soldados, preso, levado para as cortes para ser julgado, sentenciado e condenado. Chega Judas, beijam no rosto, entrega para os soldados, Jesus próprio ele se entrega. Aquela quinta-feira termina, irmãos. Inicia-se uma sexta-feira onde Jesus é levado até o sacrifício. O Cordeiro Pascual é levado ao sacrifício ali. Sabe aquele cordeiro do Antigo Testamento? Tipificava Jesus, o cordeiro ia ser morto também. E das 9 da manhã às 3 da tarde, Jesus fica naquela cruz, tomando o meu e o teu lugar. 6 horas naquela cruz. Depois de ter sido açoitado, humilhado, envergonhado, cuspido, maltratado, mas ali não era um simples homem, era Deus feito homem, tomando o meu e o teu lugar, naquela cruz que foi um encontro da justiça perfeita de Deus contra o pecado e do amor de Deus, lembrando de mim e de você. Nós não tínhamos como pagar o preço porque os nossos pecados eram maiores do que nossas condições de remissão. Mesmo você tendo todas as qualidades possíveis, você não poderia pagar. A condenação era iminente, era certa. Mas o pecado tem que ser castigado, a dívida tem que ser paga. E quem ia pagar no meu lugar e no teu, se eu não tenho condição? Jesus Cristo, tomando o meu e o teu lugar, trocou o seu saldo de santidade, nos tornou santos
pelo nosso saldo devedor de pecador, o castigo que devia ser para nós, foi para Jesus Cristo naquela cruz. Jesus morre, às 3 da tarde ele entrega o seu espírito a Deus. E ali, naquela sexta-feira em diante, a vida dos discípulos muda. Chega um sábado, silêncio, tristeza, dúvida. Num domingo, pela manhã, mulheres, também Pedro e João, visitam aquele sepulcro e o encontram vazio. Alguns já veem Jesus porque ele aparece aos seus. Depois aparece a mais alguns apóstolos. Aparece a outros discípulos e faz suas aparições uma a uma, revelando-se vivo novamente. A ressurreição de Jesus é hoje o nosso tema central da nossa pregação. Se eu estou aqui é porque ele ressuscitou. Se eu falo da palavra é porque ele ressuscitou. Por quê? Porque sem ressurreição não haveria o poder e a esperança de algo que inicialmente era perdido. Se Jesus não ressuscitasse, irmãos, nós não teríamos direito nenhum. Ele ressuscitando se tornou a passagem para a eternidade, para a glória com Deus. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa passagem, porque ele ressuscitou. E se o Espírito que ressuscitou Jesus estiver em você, ele também vai ressuscitar você dos mortos para a glória de Deus. Amém? O que acontece, irmãos, naquele final de semana? De sexta-feira para agora. A Bíblia vai nos dizer ali, em Lucas 24, versículo 13 em diante, um texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Peço a Deus que me dê graça, misericórdia. Isso são frases muitas vezes repetidas, né? Porque muitas vezes a pureza e a perfeição do que desce dos céus se encontra com a nossa imperfeição, com as nossas falhas, inclusive de percepção. Mas o Espírito é aquele que nos ajuda na fala e nos ajuda em ouvir a palavra de Deus. Que essa seja uma semente que adentre no teu coração, preparado como uma boa terra para receber essa semente, germinar e dar frutos em nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer no versículo 13 assim: domingo, isso já era domingo, depois do dia amanhecer. Quem sabe na hora do almoço, quem sabe na hora depois do almoço, à tarde, no dia de hoje. Imaginemos que fosse hoje, que a crucificação tivesse sido sexta, ontem você estava aí no pós-crucificação, hoje você não sabia que Jesus tinha ressuscitado. Ouviu dizer, mas não tinha visto. O que aconteceu ali nessa passagem? Eis que no mesmo dia, domingo, iam 2 dos seus discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús. Os discípulos, eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que distava 70 estádios, cada estádio 185 metros, o que dá mais ou menos uma distância da nossa igreja para o Hospital Guilherme Álvaro. Eles estavam saindo daqui e indo para uma aldeia que distava essa distância. E iam falando os dois entre si de tudo aquilo que tinha acontecido. Então aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus apareceu e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem Jesus. E ele lhe disse assim: que palavras são essas que vocês caminhando trocam, e por que vocês estão tristes? Então respondeu um cujo nome era Cleopas e disse-lhes:
Só tu és peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que têm acontecido em Jerusalém por esses dias? Então Jesus perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém? Somente até aqui. Iam 2 discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus encosta e anda com eles. Mas Jesus não é reconhecido por eles, e a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados para que não o reconhecessem. E a Bíblia nos fala que eles iam perguntando coisas um ao outro, e trocando informações, e Jesus chega e diz: o que vocês estão falando entre vocês aí? Aí um deles disse o seguinte, quando Jesus falou assim: que palavras são essas que caminhando vocês trocam e por que estão tão tristes? Irmãos, esses discípulos estavam desolados, desapontados, desiludidos, desanimados, tristes. Jesus falou: por que tanta tristeza de vocês? E um deles disse assim: por um acaso você é peregrino? Só você é peregrino por aqui? Peregrino é alguém estrangeiro, visitante ou viajante, alguém que vem de passagem. Estamos falando muito sobre passagem. Peregrino é aquele que está de passagem. Peregrino é aquele que visita. Peregrino é aquele estrangeiro. Peregrino é aquele que está ali, eventualmente, momentaneamente. E Cleopas pergunta: só tu és peregrino? Aqueles discípulos não enxergaram Jesus Cristo, não reconheceram Jesus Cristo, e para eles Jesus era um peregrino. De repente, irmãos, há muitos crentes que têm Jesus como um peregrino. O que isso quer dizer? Aqueles discípulos estavam se voltando a todas as experiências no passado e disseram para Jesus: olha, Jesus, ele foi profeta, Jesus, ele foi poderoso em Deus, em milagres, em sinais, e nós esperávamos que ele fosse a nossa redenção. Eles estavam desanimados, eles estavam frustrados porque Jesus havia morrido, e Jesus, tendo morrido, morreu com Jesus a sua esperança. Eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Para eles a frustração era muito grande. Por isso Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Jesus estava ao lado deles. O príncipe da paz estava com eles, e eles estavam tristes. Às vezes nós temos Jesus como esse peregrino, que foi importante para nós em um momento pontual. O Senhor me curou um dia, pastor. Pronto, naquele dia. O Senhor libertou um parente. Uma libertação. O Senhor salvou alguém. Pronto. O Senhor abriu uma porta de emprego. Muitos crentes têm Jesus como um peregrino, alguém que vem de passagem. Por isso se tornam vazios. Por isso se tornam muitas vezes abatidos. Por isso muitas vezes se tornam na caminhada tristes. Jesus não quer ser um peregrino na tua história. Por mais que ele tenha libertado você um dia, por mais que ele tenha mostrado o seu poder um dia, por mais que ele tenha efetuado um milagre na tua vida um dia, por mais que ele tenha feito alguma coisa extraordinária um dia, não é por esses pontos que você deve lembrar, mas lembrar que ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não pode ser um peregrino, não pode vir de passagem. Quantos lembram do que Jesus fez nas suas vidas? Pastor, Deus me deu um livramento. Acabou a tua história. Acabou. Deus te livrou. E aí, o que mais? Você só fica no livramento.
Deus me curou, você só fica nessa cura. Deus me deu um filho, você só fica nesse filho. Será que Deus é só isso para você? Será que Jesus é só isso para você? Será que Jesus é um peregrino para nós? Alguém que vem de passagem? Pastor, Deus fez com que eu tivesse um casamento abençoado. Acabou? Jesus fez com que eu arrumasse um emprego. É só isso? Ele é um peregrino. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus, ele faz um questionamento, uma pergunta para provocar. Que coisas aconteceram? Como se ele não tivesse sabido, não é? E aí eles disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta. Eles usam no passado, como se algo tivesse sido perdido e esquecido. Que ele foi poderoso em obras, palavras diante de Deus de todo o povo. Os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, entregaram ele à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o que remisse, mas agora com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, a gente está esperando demais e não vem. Jesus fez, mas ele morreu. A nossa esperança morreu com ele. A nossa certeza morreu com ele. Olhar para um Jesus morto, olhar para um Jesus insuficiente, olhar para um Jesus guardado numa caixinha de religião, faz com que você também limite aquilo que Deus quer mostrar para ti e fazer na tua vida. Deus não se limita a uma caixinha que eu crio. Deus não se limita ao meu gosto, ao meu jeito, ao cenário que eu crio, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele é além de todas as coisas. Ele é o dono e sustentador de todo o universo, irmãos. O Senhor Jesus, ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Ele não está morto não. Muitos olham para Jesus crucificado. Comece a olhar Jesus através de um túmulo vazio. Olhe para Jesus, aquele que morreu sim, mas não foi contido pela morte. Ele derrotou a morte, ressuscitou. Ele está vivo, irmãos. E se ele venceu a morte, nós também vamos vencer. Se ele venceu o túmulo, nós também vamos vencer. O que é impossível para aquele que crê em Deus, nada será impossível. Amém, irmãos? E a minha fé, a minha esperança não pode estar numa porta de emprego que eu quero que se abra, não pode estar numa cura física que eu anseio, não pode estar numa melhoria financeira que eu procuro. Todas essas coisas são secundárias. Comece a olhar agora a necessidade da tua alma e acredite, Deus não quer te fazer um dono de uma empresa antes de fazer você um herdeiro do reino dos céus. É por isso que ele se manifestou. Deus não se manifestou para que você arrumasse emprego. Deus não se manifestou para que você comprasse uma casa. Deus não se manifestou para que você casasse com alguém. Deus não se manifestou para que você fosse um mega empresário. Lamento dizer para você, pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quais são as obras que acorrentam você? É para destruir essas obras que o Filho de Deus se manifestou. Amém? É para fazer aquilo que ninguém podia fazer. Pastor, estou preso numa depressão. Ele quer livrar você, quer tirar você dessa morte, quer tirar você desse opróbrio, dessa vergonha, dessa escravidão. Um cordeiro foi sacrificado e o seu sangue usado lá para a libertação física de uma escravidão física. Um cordeiro aqui foi morto, crucificado, ressurreto, para nos livrar de uma prisão espiritual, de uma condenação espiritual e eterna. Por isso a nossa alegria, mesmo em meio à dificuldade. Está difícil e está sorrindo? É.
O negócio está quebrando no teu lado, você está sorrindo? Tô. Você sabe por quê? Porque maiores do que essas coisas são as coisas que há de vir. Aleluia. Irmãos, eu não posso ser tão superficial, não. Eu tenho que ser profundo com esse Deus e acreditar que aquela cruz não fosse para que eu arrumasse emprego, para que aquela cruz não fosse para eu curar minha dor de cabeça. De repente você vai ficar sem emprego, mas vai glorificar a Deus. De repente essa dor de cabeça ele não vai curar, mas vai glorificar a Deus nela. Porque muitas vezes a gente precisa estar num problema para buscar a Deus, porque quando estamos na folga, deixamos Ele. Nem sempre Deus vai abrir a porta para você não, viu? Porque muitas vezes essa porta que você quer que se abra, vai te afastar da comunhão com a tua família e da comunhão que você tem com Deus. Muitas vezes Ele quer um filho doente ao seu lado, do que um filho sadio longe e distante dele. Preste atenção. Eu preciso ir para o buraco, para o fundo do poço para dar esse valor, pastor? Não, eu já estou vendo o poço de muita gente, eu não quero um para mim. Eu preciso passar pelo poço? Eu preciso passar pelo mal? Eu preciso passar pelo drama? Não, já basta as experiências que eu vejo. Eu não preciso passar. Eu posso glorificar antes de passar por elas. E se eu não der valor a elas, eu serei levado até o deserto, onde nessa escola de Deus eu terei que aprender. Passarei somente na minha suficiência do dia, terei somente a minha porçãozinha, mas eu vou aprender a dar glórias a Deus. Amém, irmãos? Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para fazer o que eu não faço. Comprar um carro, se eu trabalhar e parcelar em 4 anos, eu consigo. Não precisa Jesus morrer na cruz para eu comprar um carro. Não precisa Jesus morrer na cruz para eu ter um casamento. Precisa? Jesus morreu na cruz para ser a nossa passagem, o nosso passaporte. Por isso dizemos, Jesus é nossa Páscoa. Se alguém perguntar assim, por que você diz que Jesus é tua Páscoa? Porque Páscoa significa passagem. Então sem Jesus eu não tinha passagem. Passagem do quê? Da morte para a vida. Da condenação para a salvação eterna. Amém, irmãos? Amém por isso? Amém. Já era tarde. Os discípulos seguiam o caminho. Jesus fez com que fosse para um outro lado. E eles disseram para Jesus, Senhor, ô peregrino, vem conosco, já é tarde. Não vai embora não. É perigoso. Fica conosco. Quem sabe você faça um convite para Jesus nessa hora, para o teu coração. Diga para Jesus, fica comigo. Eu não consegui te enxergar. Em meio às minhas dificuldades e lutas, às vezes o olho ofusca. Sabe, Jesus, muitas vezes o Senhor está tão perto de mim, e eu te vejo como um passageiro, que nem te percebo quando está em minha volta. Mas não vai embora, fica comigo. Faça dessa oração hoje a tua oração. Jesus vai e segue caminho com eles, eles entram numa casa, e ali na hora que vão comer, Jesus pega o pão, abençoa, reparte para eles. Abençoa, glorifica a Deus, reparte. Os olhos deles se abrem. Eles percebem que é Jesus e Jesus some diante dos seus olhos. E eles começam a proclamar isso entre os discípulos, e um ao outro diz o seguinte: por um acaso, enquanto ele falava conosco, o nosso coração não estava ardendo? O nosso coração ardia quando Jesus falava conosco. Que o teu coração nunca deixe de arder enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada. Que arder o teu coração signifique Deus falando com você. Não permita que a morte espiritual te alcance. Que a inutilidade dos teus ouvidos te alcance. Que o teu coração se deixe enganar. Perceba Jesus ao teu lado, falando contigo e chamando pelo teu nome. Amém? Eu vou orar por tua vida nessa hora. Se levante, nesse momento.
O culto não acabou, é hora de intercessão. Eu quero interceder por você. Pastor, eu andei num caminho errado. Eu andei perdido. Eu andei numa caminhada e não te enxergava mais. Errante, eu não conseguia perceber tua presença. Para mim, Senhor, tu eras um peregrino. Alguém que estava só de passagem, que passou quando eu fui curado, que passou quando eu arrumei emprego, que passou quando eu ganhei um filho, que passou quando eu fui livre do mal, quando eu tive um livramento. Mas depois disso, eu só lembro disso. Jesus não quer que você fique preso num ponto onde Ele abençoou você. Isso é muito pequeno. Ele está te chamando para que Ele seja morador na sua vida e não mais um passageiro, não mais um peregrino, alguém estrangeiro, alguém que somente visita. Jesus disse: se alguém me ama, você ama Jesus? Se alguém me ama, porque tem quem não ame. E não é amar de língua, de palavra. Se alguém me ama, qual o sinal de alguém que ama a Deus? Guardará as minhas palavras. Guardar é entender e obedecer. Guardará minhas palavras e meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos dentro dele morada. Eu vou orar para que Deus entre na sua vida, não mais como esse visitante, não mais como esse peregrino. Diga: Jesus, não vai embora não, fica comigo. Chama Ele para ficar contigo, vai. Aleluia. Feche seus olhos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu venho em oração, orar intercedendo por este homem, essa mulher, essa pessoa, meu Deus, que tem tido o Senhor como este peregrino, que está de passagem nos momentos marcantes, no momento de uma conquista, no momento de uma bênção, mas não passou disso. O Senhor continuou sendo este passageiro, este visitante, este peregrino, mas que eu não te tenha como esse peregrino mais. Que a minha casa, a minha vida espiritual tenha espaço para o Senhor. Se você nessa noite quiser entregar sua vida para Jesus, no lugar onde você estiver, seja aqui, seja no outro lado em sua casa, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, entregue sua vida para Jesus nessa hora. É algo de você com Deus, é noite de mudança, é noite de romper, é noite de vencer, é noite de conquistar, porque o dia de hoje representa o rompimento da morte, a vitória da vida sobre a morte, a vitória da luz sobre as trevas. Aleluia! Jesus Cristo, Ele não foi contido pelo túmulo. A morte, Ele venceu. Ele chama você nessa hora para tomar posse dessa herança com Ele. Ele foi a primícia dos que ressuscitaram. Logo mais seremos nós resgatados por Deus, glorificados, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Jesus é a nossa passagem. Jesus é a nossa passagem. Abra teu coração, diga: Deus, eu te quero mais que tudo, mais que o meu cônjuge, mais do que meu filho, mais do que minha vida. Eu te quero mais que tudo. Eu te quero mais do que qualquer coisa que pudesse ser representada pelo ouro, pela prata, pelas joias preciosas, pelos bens e benefícios. O Senhor é o meu bem maior. Pode me faltar todas as coisas, mas o diabo não vai me ver murmurar.
O inimigo não vai me ver reclamar. Porque se eu tenho ao Senhor, eu tenho tudo. Aleluia! Não me falta nada. Te louvo, Deus. Cobre com tuas mãos a tua igreja, para a glória e louvor do teu nome. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Você que veio nesse lugar, você que de repente entrou nesse lugar perdido e quer sair desse lugar achado, eu te convido para receber uma oração aqui na frente. Vem aqui, eu quero te dar um abraço, quero orar por ti. Aproveite esse momento, é ímpar. Não deixe acabar essa noite sem isso, sem aproveitar essa oportunidade. Aleluia! Quantas vezes vemos o Senhor como um peregrino e passageiro? Jesus quer de novo fazer habitação na tua vida. Alguém mais que precisa da sua oração? É o momento, é a oportunidade da presença de Deus agora ser tocada em tua vida. Soldado